Oi, eu sou a Emily, sejam bem-vindos a mais um Infocus no canal de Venda. Hoje nós estamos aqui gravando no restaurante Abra Kebabs e eu vim aqui com 3 dicas para vocês. 2 de festivais que estão ocorrendo agora no mês de outubro e uma de stand-up estrelado apenas por mulheres. E além disso, nós teremos uma entrevista exclusiva com o BJ, que estava tocando lá no Rock in Rio, e a entrevista vai ser apresentada pelo Márcio Jeromel. Entre os dias 17 e 30 de outubro, acontece em São Paulo a 43ª edição da Mostra Internacional de Cinema, que vai exibir mais de 300 títulos divididos em retrospectiva, homenagens, apresentações especiais, realidade virtual, competição Novos Diretores, Mostra Brasil e Perspectiva Internacional. Serão exibidos em vários lugares, Paulista, Paraíso, Pinheiros e uns outros lugares aí por São Paulo, que você pode conferir lá no site oficial. Nos dias segunda, terça, quarta e quinta, os ingressos podem ser encontrados por R$10 a meia e R$20 a inteira. Já na sexta, sábado e domingo, os ingressos estão por R$12 a meia e R$24 a inteira. Algumas das exibições são gratuitas, então vale a pena conferir. Neste mês, também acontece o Sesc Jazz, que nessa edição conta com 81 shows de 26 grupos de 12 países diferentes, que procuram reinventar o som trazendo algumas misturas com outros estilos musicais, como por exemplo com o hip hop. O evento, além de shows, também vem com workshops, comida e alguns outros aí que você pode conferir na programação. Além do Sesc Pompeia, o evento também vai acontecer em algumas cidades do interior e do litoral. A respeito dos valores do evento, já fica mais difícil eu vir aqui falar para vocês, porque varia muito, tem muita atração gratuita, tem muitos workshops gratuitos, mas alguns shows são pagos, então você tem que ir lá conferir o que é melhor para você, o que é mais perto para você, o que você tem realmente interesse. Então confere lá. E para minha terceira e última dica, a gente vai falar sobre stand-up e mulheres. Dopamina é uma noite de comédia experimental estrelada por 19 comediantes mulheres, que acontece todas as quartas-feiras às 9 horas no Teatro Pequeno Ato em São Paulo. Estará em cartaz até dezembro e a entrada é gratuita. Porém, é necessário reservar os ingressos antes no site, então confere lá. E agora, fiquem com a entrevista com o BJ. Opa, tá gravando? E aí galera, não falei que a gente ia trazer o BJ aqui no Infocus? Esse clipe é bem maneiro, mas chega de papo e roda entrevista com o BJ. Ah, longa história isso, hein? Na verdade, durante um tempo eu fiquei meio assim, não falava muito sobre esse assunto, deixava meio nas entrelinhas, mas assim, super simples. Quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu tinha um Bon Jovi cover, e naquela época, assim, o John Bon Jovi era um baita ídolo, assim, um cara que eu me espelhava muito, falava, cara, eu quero ser que nem esse cara. E como a gente aprende muito com os nossos ídolos, né? Ele é um cara que eu ouvia muito, assim, além de outros vários, mas ele é um cara que eu ouvia demais, assim. E me dava prazer fazer cover do Bon Jovi, né? Quando eu era bem moleque. Então, eu realmente cantava muito parecido, me vestia muito parecido, cabelo parecido. E aí uma vez eu fui dar uma canja na banda cover de um amigo meu, fui cantar um Bon Jovi. Na verdade, esse cara, ele não era nem meu amigo nessa época, ele só me conhecia, assim. E aí subiu lá o moleque pra dar uma canja, eu cantei, e assim, realmente parecia muito, minha voz parecia muito, o jeito de cantar e tudo mais com o John. E aí esse baterista, que depois virou um baita amigo meu, um cara que tocou comigo muitos anos, que é o Marco Zillo, ele colocou esse apelido, ele começou a me chamar de BJ, pegou, não tive como escapar desse apelido aí. Eu tinha lá meus 18, 19 anos, assim, eu tive a minha primeira banda de som autoral, que é o The Pills,
E foi uma época muito importante, assim, que foi um divisor de águas, porque eu tive que sair daquela coisa de só tocar cover e tal, e me identificar como cantor, né, como vocalista, assim, como uma identidade, ter uma identidade vocal, né? Começar a tentar criar linhas de voz e tudo mais. E com o The Pills eu tive, assim, foi incrível, porque a gente desenvolveu um trabalho muito bacana, assim, todos muito jovens. E foi o nosso primeiro contato com, pelo menos era o meu primeiro contato gravando em estúdio, gravando, sabe, chegando num microfone, falando, canta aí, né, com um fone de ouvido, nós vamos gravar um disco agora, vamos gravar uma demo. E fui me descobrindo como cantor, né, ali pra mim foi, na verdade, o início de tudo, como um vocalista de verdade, né, como um cara que cria a própria arte, né. E me desenvolvi muito, assim, nessa época. Gravamos um disco por uma gravadora, que na época era uma gravadora de médio porte pra quase grande, assim, que era Paradox Music, foi uma coisa muito importante. A gente abriu o show pro Ira, né, foi coisa assim, foram momentos muito importantes para mim, assim, na minha formação como vocalista, assim, como minha primeira banda de som próprio, né, assim, eu acho que eu comecei no trabalho certo, porque muita gente tenta muita coisa antes, né, várias bandas, e eu acho que a gente, todos nós, né, da banda, a gente deu um tiro certo nessa época, e foi muito legal, o desenvolvimento para o início da minha carreira foi bem bacana. Eu tive uma banda também, meados de 95, estou entregando a minha idade aqui, não posso, que chamava Skyscraper, uma banda muito legal, e era uma proposta completamente diferente do que eu fazia, assim, eu sempre fui um cantor de melodic hard rock e tal, e o Skyscraper era uma banda de heavy metal, assim, né, mas que precisava de um meio que vocal hero, assim, uma coisa. Eram músicas muito difíceis de cantar e tal, assim. E foi muito legal pro meu aprendizado também, cantando uma banda de heavy metal, que eu gostava também, né? Também foi minha escola, né? Iron Maiden, todas essas bandas ícones dos anos 80 e tal. E na época eu aceitei o desafio e foi muito legal, assim. Passei pouco tempo nessa banda, acho que uns 2 anos e pouco, mas aprendi muito, Sky, fiz amigos pra vida, que são amigos até hoje, caras que eu adoro, super talentosos, ótimos compositores e tudo mais. Na sequência eu cantei numa banda que se chamava Henceforth, que é uma banda que eu toquei com meu grande irmão Hugo Mariucci, e com caras super talentosos, Fábio Elsas na batera, Capi no teclado. Foi uma época muito bacana, assim. Tem um amigo meu que tá morando na Grécia, vira e mexe, eu encontro com ele lá, que era o baixista dessa banda, o André. Foi uma fase muito boa também, assim, muito legal, um outro estilo de banda, era uma coisa meio... não sei explicar, assim, uma identidade muito forte tinha essa banda, o Henceforth. E era uma coisa meio Marillion, mas também tinha coisas mais pesadas e tudo mais. E foi uma fase bem importante, assim. Não cheguei a gravar um disco com eles, como também não gravei disco com o Skyscraper, mas foi uma fase muito bacana, assim. E tudo isso no meu desenvolvimento como cantor, assim, sabe? Como vocalista, assim. Aprendi muito com esses caras, assim. Principalmente com os guitarristas que eu toquei, né? O Márcio Jeromel, na época quando a gente começou com o The Pills, me ajudou muito. Eu lembro que a gente fazia muita coisa junto, assim, a gente foi crescendo junto. No Skyscraper, o Marcos Nazaré, também, que também cantava muito bem, então ele era mais essa veia do metal, então ele me passava umas coisas, pô, meu, tem que cantar assim, tem que fazer assim. E foi uma fase muito importante do Henceforth, que realmente, assim, essa fase da minha vida até os 25 anos ali, acho que foi um aprendizado muito grande, assim, um desenvolvimento muito grande do BJ como vocalista, com uma identidade pessoal mesmo, assim, fazendo a própria arte. Eu acho que isso é muito importante, né? Aquela coisa de que na época do Bon Jovi Cover eu cantava muito parecido com o John e tudo mais. Eu ouvia muito das pessoas isso, meu, você canta igual o John e tal, mas e eu, né? E a minha, porque na verdade nós somos a construção de todas as nossas influências, né? Você vê, o meu cantor favorito do planeta é o Steve Perry, vocalista do Journey, e ele tem influências de um cara que chama Sam Cooke, que é um cara da Soul Music dos anos 60 nos Estados Unidos, que é um absurdo, uma coisa maravilhosa, e quando você ouve o Sam Cooke, você fala, nossa, peraí, né?
o Steve Perry tem muito desse cara, mas o Steve Perry não deixa de ser ele, né? Ter a própria identidade dele, né? A forma de expressar a emoção dele. Então, para mim, isso foi assim, essa fase foi muito importante para o meu desenvolvimento como artista, como vocalista, de como eu passo a minha emoção, como eu transmito a minha música através da minha voz, mas com uma personalidade, né? Isso, essa época foi realmente muito importante. Bom, ali em 99, eu já conheci, eu tocava eu fazia baile com uma banda que chamava Dimensão 5, uma banda incrível, caras que eu aprendi assim absurdamente, devo muito a eles. Aprendi muito a ser um cara muito eclético como cantor, inclusive. E nessa época, tocando com esses monstros da época, eu era o mais jovem, né? Eles eram todos acima dos 40 anos, eu tinha 25, 26 anos. E eu conheci o Edu Cominato, que ele era filho do nosso baterista na época, que era o Reinaldo 8, monstro baterista. E o Edu Cominato era, nessa época, um menino, tinha 15 anos, eu 24 mais ou menos. Ele tinha 15, 16 anos. E aí a gente começou uma amizade muito, muito grande, assim. E por intermédio do Edu eu conheci o Léo Mancini, que é meu companheiro de anos já, de mais de 20 anos. Conheci Paulo Souza. Na verdade, quando a gente se conheceu e se enamorou musicalmente, assim, a gente formou uma banda de cover na época, assim, que tocava covers de hard rock, na verdade, para satisfação pessoal, né? Fazia dinheiro dando aula, tocando, fazendo baile, e tinha uma banda que chamava Riverside, tocando só covers, assim. E eu lembro que a gente tocava, normalmente a gente tocava aos domingos, que a gente não tinha tempo de tocar nos finais de semana, ser sábado, que a gente estava tocando com as nossas bandas, fazendo dinheiro, e aí o Riverside tocava de domingo, e eu lembro que onde a gente tocava, a gente lotava o lugar, assim, porque a gente tocava coisas meu lado B do hard rock, coisas que as pessoas não tocavam, que as bandas não tocavam normalmente, que não se tocava em pub, que não se tocava em outros bares. A gente fazia coisas assim, lado B, a gente tocava praticamente hard rock, Journey, Skid Row, Bon Jovi, Kansas, Rush, Van Halen, mas a gente tocava alguns lado B dessas bandas, assim, a gente gostava de fazer, de pegar uma coisa ou outra que outras bandas não tocavam, assim. E eu acho que isso chamava bastante a atenção das pessoas. Era muito nítida a química que essa banda tinha. E a gente ouvia de todo mundo, cara, vocês têm que fazer música própria, cara, vocês têm que fazer som próprio. Cara, e aí a gente abraçou. E aí essa banda virou Tempest. E aí posso dizer que ali eu já estava bem maduro no sentido de que eu já tinha falado de ser um vocalista com uma personalidade grande, assim, vocalisticamente falando. E a gente passou um tempo compondo um disco que me dá muito orgulho, assim, que é o Bring 'Em On. E o Tempest, a gente gravou esse disco e a gente tem muito orgulho do nosso trabalho, assim, do que a gente tinha feito, porque a gente demorou bastante tempo para compor, para arranjar, rearranjar, né? Nesse meio tempo, lógico, que gravamos algumas demos, a gente gravou um EP também. E aí, quando esse disco foi sair, e ele saiu no Brasil pela Dynamo, que era a Century Media, né? Ele era um disco já muito esperado, assim, e no ano que ele foi lançado, ele foi recorde da gravadora. Essa gravadora era a mesma gravadora no Brasil do Bruce Dickinson e do Europe. Dr. Sim também, se eu não me engano. Nessa época, eu não lembro se o Dr. Sim já estava. Mas eu lembro que nesse ano a gente vendeu mais que todo mundo, assim. A gente vendeu mais que o Bruce Dickinson, a gente vendeu mais que o Europe. Então foi uma fase muito bacana, que a gente conquistou, assim, muitos fãs e conquistou o respeito do nosso meio, assim, né? Foi uma fase bem, bem importante, assim. Antes do lançamento desse disco, o Tempest, que já tinha esse nome no mercado tocando covers também e tudo mais, foi chamado para tocar, foi como se fosse contratado como uma banda de apoio em 2002 pelo Carlão da Animal Records, famosa loja da Galeria do Rock, ícone Carlos Chiaroni. Ele me ligou e falou: BJ, cara, eu preciso da sua ajuda, eu não conheço outra pessoa que possa me ajudar. Eu falei: fala aqui, qual o problema, né? Se eu puder te ajudar. Ele falou: cara, eu tô trazendo o Jeff Scott Soto pro Brasil e eu preciso de uma banda. Você acha que sua banda, que o Tempest faria? Puta, eu não consegui nem pensar, cara. Eu falei: lógico. Na hora eu falei: claro, como assim? Ele falou: cara, não consigo pensar em outra banda pra fazer, acho que tem tudo a ver com vocês e tudo mais. E a gente aceitou, né?
o desafio e foi incrível, assim. O cara veio pra cá, o Jeff veio pra cá, a gente fez um show com ele super longo, assim, né? Setlist pensado pelo Carlos e foi um show épico, assim, um show memorável, assim. E mediante a isso, né, a gente acabou fazendo uma grande amizade com o Jeff. E aí ficamos amigos e o Jeff voltou pro Brasil, isso foi em 2002. Em 2004 ele voltou, mas com a banda dele, a gente fez a abertura do show. Aí ele voltou em 2005 de novo, a gente tocou junto, deu canjas e tudo mais. E o Tempest, quando lançou o disco, ele ouviu o disco e falou, cara, vocês precisam ser lançados na Europa. E aí eu falei, me explica como é que eu faço isso. Ele falou, cara, você tem que ir pro Sweden Rock Festival, arrumar uma credencial de jornalista e entregar o CD para as pessoas que fazem o review. E aí aquela coisa, né, já para um incentivo para as bandas, né. A gente fez uma vaquinha na banda e eu fui pro Sweden Rock Festival. Gastou uma grana que a gente achou que valia a pena realmente o investimento. E eu fiz esse trabalho, fui lá, fiquei no backstage, fiquei entregando CDs para os jornalistas, as pessoas que faziam review. E aí, né, depois disso era só ficar fuçando, né, para ver quem fez os reviews. A gente viu muitos deles, né, e todos os reviews eram acima de 9. E graças a isso a gente teve 3 propostas de 3 gravadoras diferentes lá. E aí a gente pôde até escolher o contrato que valia mais a pena pra gente e a gente lançou o Bring 'Em On na Europa, um ano depois do lançamento no Brasil, pela Metal Heaven. Isso rendeu pra gente 3 turnês na Europa e durante a época que o Tempest ainda estava nativa e foi incrível, foi uma fase muito gratificante. Então depois ali, a primeira turnê europeia com o Tempest foi em 2008, e aí em 2009 eu recebi um e-mail do Jeff Scott Soto falando pra mim assim, cara, eu tô reformulando a minha banda solo, tô gravando um disco que é numa pegada diferente e tudo mais, eu preciso mudar o meu line-up e eu queria muito chamar o Edu para ser o baterista, mas um dos meus sonhos, ele falou pra mim, é ter um outro lead singer comigo, para cantar os duetos, para fazer, assim, sabe, pra turnê ser do jeito que eu quero, que eu idealizo, assim. Eu precisava de um outro cara cantando junto comigo, fazendo os duetos e tal. Eu falei, você tá me chamando? Ele falou, cara, eu não sei, você é um lead singer, eu não sei se você quer entrar na minha banda para tocar guitarra e fazer os backing vocals, mas ia ser muito legal para mim. Eu falei, cara, me fala onde e quando, manda o setlist que eu tô dentro, puta honra, puta sonho, né? E aí a gente foi, em 2009, fazer a turnê do Beautiful Mess na Europa com o Jeff Scott Soto, eu e o Edu, e 2 espanhóis, o baixista Fernando Mainer e o Jorge Salan. E aí eu conheci esses caras lá, né? Fui eu e o Edu daqui, o Jeff, e eu conheci esses caras lá na Espanha, lá na Alemanha, esses 2 espanhóis na Alemanha. A gente se encontrou, fez um ensaio e fez uma turnê na Europa, e o último show em Madrid foi a gravação do DVD Live em Madrid, de Jeff Scott Soto, uma casa lotada, chamava Espaço Heineken, uma coisa assim, era uma venue bem grande, bem legal, e estava lotado. E foi meu primeiro CD, DVD gravado fora do Brasil, assim, a live, na Vera, e eu me preparei, porque eu toquei teclado, toquei guitarra, e eu me preparei muito, assim, muito. Eu fiquei 3 meses me preparando para essa turnê, porque para mim não era tão natural para mim, né? Eu sempre toquei para me acompanhar, né? Sempre toquei piano, violão para me acompanhar e tal. E nessa banda eu ia ser lógico, eu ia ser o rhythm, guitarrista rhythm, que o Jorge Salan era o solo, mas eu ia tocar guitarra, de verdade, né? E teclado também, cantar muita coisa, então eu tinha que me preparar, chegar lá e me mostrar preparado de verdade, assim. E rolou, cara, foi muito bom, assim, foi bem trabalhoso, mas totalmente gratificante, assim, uma coisa que como artista mudou minha vida, assim.
ter a confiança de um ícone do rock, né? Dando a confiança pra mim, falando, cara, eu quero você na minha banda, eu preciso da tua voz junto comigo, queria você na minha banda. E eu ir lá e mostrar pra ele, meu, você apostou, você fez certo, eu sou o cara. Isso foi muito legal, isso foi incrível pra mim, assim. E depois disso, a gente já fez mais algumas turnês na Europa. E em 2015, o Jeff falou assim, eu queria muito mudar um pouco o rumo da minha carreira agora, e eu queria fazer uma banda mais moderna, uma coisa diferente, e eu queria fazer um som mais pesado, ao mesmo tempo melódico, uma coisa moderna mesmo, na linha, sei lá, do Seven Dust, Shinedown, aquela coisa um pouco mais moderna, né? Esse rock mais moderno, assim, com cantores, com bons cantores, né? E ele propôs isso pra gente, falou, quem tá dentro dessa comigo? Agora eu quero que a gente seja sócio. Eu não quero mais que você seja hard gun, né? Aquela coisa de o cara contratar você para fazer a turnê com ele. Eu quero que você seja meus sócios. Eu quero que a gente poste em tudo junto. Crie tudo junto, capa do disco, componha o disco inteiro. A gente já meio que fazia isso na carreira solo do Jeff, né? Eu tenho músicas minhas gravadas no disco solo dele, mas essa ia ser uma chance bem bacana de compor junto, de mostrar uma outra face minha, como guitarrista também, que eu fui me desenvolvendo, estudando, então me vi criando, antes eu compunha mais fazendo os acordes e fazendo linha vocal, agora depois de um tempo tocando guitarra eu me via fazendo vários riffs, entendeu? Coisas que eu gostava, até me via falando, cara, há 5 anos atrás eu nunca ia imaginar fazendo um riff desse, né? E eu meio que acreditei em mim, assim, e fui fazendo, e eu falei, cara, eu tô dentro. E eu lembro dele falar assim pra mim, cara, eu quero muito você nessa banda, mas a gente tá indo pra um caminho, a gente já tinha várias músicas compostas, né? A gente tá indo pra um caminho, meu, de umas coisas de guitarrista mesmo, assim, de, sabe, meio prog e tudo mais. Tá tudo bem pra você isso, cara? Você vai ter que, acho que, estudar pra caramba pra fazer legal, assim. Me fala como é que você tá se sentindo, eu não quero que você se sinta mal com isso, a gente tem que dar um jeito de... Aí eu falei pra ele assim, me dá 2 dias aí. Eu pensei comigo assim, falei, cara, eu vou pegar a música mais difícil das demos que a gente tem, eu vou tirar tudo inteiro, eu vou gravar e vou mandar pra ele. Pra falar pra ele assim, eu gosto disso, eu gosto de desafios, eu vou fazer. E eu lembro, eu peguei uma música do Léo Mancini, inclusive, que o Léo tinha feito junto com o Edu, pro Soto, pra essa banda Soto, né, que era a banda, nossa banda. E eu peguei, eu fui lá e estudei. Eu lembro que eu estudei um dia, quase 12 horas. Porque quando eu pego pra fazer, eu quero fazer. Eu quero fazer muito bem, assim. Mais ou menos pra mim não tá bom. E aí eu fui lá e tirei, botei a câmerazinha ali, o celular, gravei e mandei pra ele. Aí ele mandou, ele falou assim, cara, tem certas coisas que o dinheiro não paga, né? E uma delas é um ícone do rock desse, um cara que depois virou um grande amigo, mandar pra mim assim, cara, como eu agradeço por ter feito a coisa certa apostando em você. Eu tenho uma admiração absurda pela sua competência, pelo seu esforço. Cara, incrível. Então, assim, às vezes a gente acha que as coisas são fáceis, né? Tem uma galerinha no Brasil que a gente ouve, aquele cara que fica dentro do quarto dele falando mal dos outros, assim, né? Que também deve ter os motivos dele, assim, uma hora acho que a ficha cai. Mas eu vi muito por aí gente falando, pô, Jeff Scott Soto podia arrumar um guitarrista melhor pra tocar na banda dele. Só que aquela coisa, né? As pessoas só veem as pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu levo, né? Ninguém tá sabendo agora, mas ninguém sabia. Pô, o BJ ficou não sei quantas horas estudando pra mostrar que ele é competente pra fazer, sendo que ele nem me pediu isso, né? Mas eu fiz pra mim mesmo. Esforcei muito pra estar onde eu tô, pra ter reconhecimento desses caras. Já cantei com muitos ídolos meus na minha vida. Já cantei com o Kip Winger, que é um cara que eu tenho uma admiração absurda. Cantei várias vezes, já cantei com a banda Winger. E o cara ter essa confiança de me chamar no palco e falar, cara, esse cara canta muito, vem cantar aqui. Cantei com ele num festival na Inglaterra, no show do Winger no Brasil, em BH. Mostrei uma versão minha de um disco meu que eu fiz de cover para meus heróis, chama Acoustic Heroes. Eu gravei uma versão acústica de uma música do Mr. Big, que chama Promise Her the Moon. E eu mostrei isso pro Eric Martin, que tive a oportunidade também de encontrar com ele, de fazer turnê com a banda do Jeff e o Eric Martin. E ele ouviu a minha versão e chorou na minha frente. E
No dia seguinte, no show de São Paulo, ele falou assim, tô colocando essa música no setlist pra você cantar comigo. E eu cantei minha música favorita do Mr. Big com o Eric Martin. Então assim, a gente tem que fazer por onde. Se fizer por onde, as coisas acontecem. E o Jeff Scott Soto tem 2 brasileiros na banda dele mostrando que a gente tem um valor absurdo no rock, né? A gente tem talentos incríveis aqui, né? A gente tem bandas maravilhosas aqui e que podem representar a gente lá fora de uma forma incrível, assim. As pessoas respeitam muito o Brasil lá fora, mesmo a gente não tendo essa cultura do rock hoje em dia. Então a gente tem que dar meio que o valor para essa galera que lutou, porque aqui é mais difícil ainda, não é, o apoio não é tão grande assim, então a gente tem que brigar bastante. Então, nesse meio tempo, no meio disso tudo, pintou uma oportunidade para mim que o Jeff era produtor de uma banda na Grécia que chama Danger Angel. E ele falou para mim assim, cara, o vocalista deles saiu. E essa banda inclusive fez turnê com a gente, como banda de abertura, né, em 2013. E ele falou, cara, eu queria gravar uma música só para ver como é que fala na sua voz. Gravar uma música do Danger Angel, porque o Jeff é produtor, tinha todos os arquivos. Eu gravei e ele mandou pros caras, sem a gente falar nada. E aí o empresário mandou uma mensagem para mim e falou assim, cara, você vai vir para cá agora, a gente vai fechar um contrato agora, porque eu quero você na banda e tudo mais. Isso aconteceu tudo no meio de 2014, que a gente estava em turnê e que eu também toquei com o Talisman, que é uma banda icônica na Suécia, que é uma banda do Jeff e que hoje eu faço parte também. Que para mim é uma grande honra tocar com esses caras, que é uma banda que eu ouvi minha adolescência inteira e hoje eu toco com eles. Então nesse meio tempo, show no Sweden Rock Festival com o Talisman, viagem para Grécia uma semana, aí já gravei uma música, gravei videoclipe, depois gravei o disco e tenho ido para Grécia com uma frequência para fazer shows e tal. Então, fora do Brasil, hoje eu tenho 3 bandas e aqui o Soto tem uma história também aqui no Brasil, porque a gente tem, claro, dois membros moram aqui e a gente fez uma parceria muito bacana com um cara que é um amigo meu, que é um grande, incrível diretor de clipes, que é o Thiago Kiss. E ele gravou nosso primeiro videoclipe aqui, que a gente gravou cenas aqui, o Jeff gravou em Los Angeles, da música Break, do primeiro disco, e ficou incrível. E aí, depois disso, a gente foi emendando as coisas e tal, e agora, no mês de maio, último, a gente gravou o videoclipe da Hypermania, que é um dos singles do último disco nosso, do Origami, que é o nosso álbum que foi lançado pela Sony nesse ano de 2019. Acabamos de fazer... Esse ano a gente fez turnê na América do Sul, Estados Unidos, Monster of Rock Cruise, e agora a gente fez um mês na Europa e tem sido incrível também a resposta da galera sobre esse último disco, que é um disco assim, muito importante pra gente, porque em 2017 a gente perdeu um dos nossos integrantes, um cara que a gente ama muito, que é o David Z, que é um cara incrível, baixista do Soto. A gente perdeu, infelizmente, ele muito cedo. E pra gente foi meio assim, como é que a gente vai fazer agora sem o David? Quem a gente vai colocar na banda? Como é que a gente vai fazer audition, alguma coisa? E a gente acabou... Aí o Jeff falou, cara, esse cara aqui é um cara que já escreveu pra gente, um cara que já gravou... nos 2 primeiros discos ele compôs música com o Jeff pro Soto, que é o Tony Dickinson, que é um baixista incrível. E ele entrou na banda e foi com uma luva, assim, um cara sensacional e que... Assim, a colaboração dele é fantástica, um grande compositor, um baixista fantástico. E a gente tá aí, o Soto tá aí, depois desse último disco, e a gente tem planos agora ainda para continuar a turnê em 2020. Bom, tenho novidades pro ano que vem. Ano que vem eu vou estar lançando um álbum meu, para uma gravadora fora do Brasil. Ainda não posso falar nada exatamente ainda, mas tem coisas bem bacanas para acontecer ano que vem ainda. Turnê com o Soto. Dezembro agora estou indo para a Europa fazer shows acústicos com o meu parceiro Jorge Salan. E fiquem ligados aí nas redes sociais, que eu sempre posto, coloco tudo que está acontecendo. O Instagram BJ Vocal e Facebook também BJ Vocal. Meus contatos vão estar aí, que eles vão colocar aqui. Deve estar aqui já, ó. Deve estar tudo aqui já. Queria agradecer o programa Te Vendo e a Infocus. Gravamos aqui no DRK Studios. Agradecer a Márcio Jeromel, meu grande parceiro, Jefferson,
Araújo, grande parceiro também de muitos e muitos anos. Não vou nem falar quanto tempo a gente se conhece, porque senão a gente entrega a idade do Jefferson. Tá bom? Valeu, galera. Eu e o BJ fomos grandes parceiros na banda The Pills. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no InFocus, não apenas para contar sobre sua carreira, mas também para inspirar novas pessoas que têm esse sonho de ser um astro do rock. Obrigado, meu amigo. Valeu. Quer participar do programa? Mande o material da sua banda para o nosso WhatsApp. Na semana que vem você não pode perder a entrevista com a banda Trinos Rock, aqui no InFocus. Valeu, até o próximo programa. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu tiver vídeo novo. E sigam as nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima!